Fala galerinha, vamos aí para mais uma videoaula para o nosso canal. A aula de hoje será sobre equações. Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano, ok? No 7º ano você tem noção das equações, beleza? Mas antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações, dar bastante like aí, para estar recebendo essas aulas periodicamente para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Para saber um pouco de equações, a gente precisa primeiro entender que as expressões algébricas são expressões que têm letra e número. Então você trabalha nas expressões algébricas apenas, mas assim, agrupando os termos semelhantes. Para quem não sabe, uma equação ela é separada por monômios. E o que separa as expressões algébricas são as operações mais e menos. O número de vezes, nesse caso, ele passa a ser um pontinho, e o x, que era o símbolo da multiplicação, ele é o ponto, e agora o x passa a ser a variável ou a incógnita que nós precisamos encontrar. E para que você entenda um pouco de equação, você precisa descobrir o valor de x para que possa satisfazer a igualdade. Ou seja, uma equação, para ela ser equação, ela tem que ser igual a alguma coisa. Ou seja, denomina essa equação toda a igualdade de expressões algébricas que se transforma numa identidade numérica. Ou seja, eu tenho aqui o exemplo fundamental da equação. A equação ela tem os termos, e às vezes terá o termo com as variáveis x, y, z, sei lá, pode ser qualquer letra, e o termo independente que não depende dessa variável. Então, de maneira bem geral aí, os alunos que têm dificuldade de outras séries posteriores, então tem aqui um exemplo de função, de equação. A equação, para ela ser equação, tem que ser igual a alguma coisa, para poder verificar se a sentença é verdadeira. Se não tiver igualdade, então ela não é equação, ela é uma expressão. Certo? Então aqui tem um exemplo de equação, ó. X mais 8 igual a 0. Para essa sentença ser verdadeira, eu preciso definir quem é o x que irá satisfazer a igualdade, ou seja, qual o número que eu vou colocar aqui, que ao somar com 8 vai dar 0. Então o objetivo da equação é esse, descobrir o valor dessa variável, o valor dessa incógnita, tá certo? Aqui uma outra igualdade, é igual, se é igual, então é equação. 10 menos x é igual a 6 mais x. Qual é o valor de x que eu colocar aqui nessa equação e substituir aqui, é o famoso valor numérico, não é isso? Qual é o valor de x que eu irei colocar aqui para poder essa equação, ou seja, essa sentença ser verdadeira? Então você na equação irá descobrir quem são esses valores. Fechou? Aqui, por exemplo, para resolver uma equação, você precisa entender algumas coisinhas básicas. Por exemplo, eu peguei aqui essa equação, coloquei aqui, ó. Eu vou dividir em duas etapas. Quem vai separar as etapas é a igualdade. Então, se aqui é igual, significa que é uma equação. Esse lado, eu vou chamar de lado esquerdo, esse lado esquerdo, ele vai ser o primeiro membro. E esse lado, que é o lado direito, ele vai ser o segundo membro. Para resolver esse tipo de equação, tem uma regra, né? Quem não estiver no lugar certo, ou seja, os caras que estão aqui no primeiro membro, eles são o segundo membro, então, ou do segundo membro do primeiro. Quem não estiver no lado certo deve trocar com a operação inversa. Como assim, professor? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês. O lado certo, aqui no primeiro membro e no segundo membro, então primeiro membro, segundo membro. No primeiro membro, eu devo colocar só as variáveis, ou seja, todos os monômios. Então aqui seriam os valores de x. Então todas as variáveis x, no caso nós iremos trabalhar x por enquanto. E no segundo membro,
será todos os números. Então aqui seria números. Todos os números. Então o que for número vem para o segundo membro, o que for letra e número que eu falo é quando é junto assim, ó, passa para o primeiro membro. Então vamos lá, vamos entender aqui uma situação. Essa é a regra básica. A operação inversa que eu falo é o seguinte: se eu estou somando, então ele vai passar subtraindo. Se eu estou multiplicando, ele vai passar dividindo. Essas são as operações inversas. Se ele estiver subtraindo, ele passa somando. E se ele estiver dividindo, ele passa multiplicando. Tá certo? Então eu coloquei um exemplo para identificar o que é uma equação. O primeiro exemplo, ele não é uma equação. Por que, professor, não é equação? Porque não tem igualdade. Se não tem igualdade, então isso aqui é uma expressão algébrica. Vou colocar bem aqui, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica. Por quê? Porque não tem a igualdade, ou seja, tem que ser igual a alguma coisa. Essa equação aqui, já esse exemplo, ele já é equação, porque ele tem igualdade. Ó. Ele é igual a menos 7. Então esse aqui, ele é uma equação. Confere? A equação é igual a alguma coisa. Quando não tem igualdade, ela é uma expressão. Fechou? Vamos agora a alguns exemplos para a gente tirar nossa dúvida. Fechou? Então vamos lá, alunos. Preste bem atenção agora na nossa aula. Se tem igualdade, esse cara aqui é o primeiro membro. Esse cara aqui é o segundo membro. Fechou? Observa-se que no primeiro membro eu só vou ter monômios, são as letras e os números. Então a igualdade é a barra de separação dos dois. Então eu vou colocar aqui, ó, igual. Fechou? Para resolver o problema, eu devo começar sempre da esquerda para a direita, identificando os números. Então você vai identificar primeiro as letras. No caso, 10 é número, então não precisa. Menos x é letra, então você coloca aqui menos x. Fechou? Passou da igualdade, significa que todo número que está no segundo membro está no local correto, mas as letras não estão no local correto. O que eu faço? Eu vou circular aqui o x e o mais, que a operação é uma soma, e eu devo jogar ele para o primeiro membro com operação inversa. Ou seja, ele está somando, então ele vai passar subtraindo, menos x. Agora, eu vou olhar no sentido da direita para a esquerda. Quem estiver no lugar certo, você permanece no lugar certo. Quem estiver no lugar errado, você troca com a operação inversa. Então, olhando para cá, eu verifico que o 6 está no lugar correto. Ele está no segundo membro. Então, repetir o 6. Passa para cá, eu encontro o 10. Ó. O 10 ele está no primeiro membro. Ele não pode ficar no primeiro membro. Ele deve vir para o segundo. Como ele está somando, então ele vai passar subtraindo. Então, joga ele para o segundo membro. Vai ficar menos 10. Beleza. Separei o primeiro membro com só as letras e o segundo membro só com os números. Agora vamos resolver os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma variável ou que são os números em si. Então, observa-se o seguinte, que a regra de sinal nessa equação ela é fundamental. Não esqueça de observar lá na nossa videoaula sobre regra de sinais, tá certo? Quem está acompanhando o meu canal aí, eu tenho uma videoaula muito boa sobre regra de sinais. Primeiro, sabe-se que cada letra tem um número do lado dela. E esse número é chamado de coeficiente. Então, tem um coeficiente que ele é neutro, que é o 1. Ou seja, muitas das suas letras vai ter o 1 como elemento neutro. Então, ele não vai aparecer. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Beleza. Somando os sinais. Somando menos e menos. Sinais iguais, pela regra diz, sinais iguais soma e conserva o sinal. Então, menos 1 vai dar menos 2. E agora repete a variável x é igual
Aqui na operação dos números, eu tenho uma subtração incorreta, ou seja, a maneira de ela ser resolvida, ela está errada. Nunca o minuendo deve ser menor que o subtraendo. Por isso que a regra de sinal é importante. Então, para resolver essa operação, você utiliza a regra. Sinais iguais é diferente. Diferente. Faz o quê? Soma ou subtrai? Subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. Então, resolvendo a equação correta, então, 10 menos 6 dá 4. Quem é o maior número? É o 10. O sinal dele é menos, então repete o menos. Confere? Beleza. Observa-se que o objetivo da equação é descobrir o valor de x. E o valor de x aqui ainda não dá para descobrir, porque o 2 está multiplicando. Então, quando o 2 está multiplicando, você deve passar com a operação inversa, que no caso é dividindo. Então, observe-se. Então, vai ficar isola o x, que é igual a menos 4. Esse menos 2 aqui, que muitos dos colegas podem se confundir, ele não passa somando, ele passa dividindo. Está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, o número que está dividindo aqui seria o menos 2. Então, vai ser menos 2. Logo, a minha resposta vai dar uma situação bem bacana aí, eu quero que vocês observem. Que menos dividido para menos vai dar mais, certo? Então a resposta aqui vai dar mais. 4 dividido para 2, 2. Então a resposta é 2 positivo. Fechou? Bem, alunos, é o seguinte. Alguns professores, algumas séries, ela pede para o aluno fazer a seguinte situação, mas muitos alunos não entendem quando chegam no 8º, 9º ano, mas por que multiplica? Então já estou resolvendo aqui o problema. Essa expressão aqui, ó, menos 2x, que é igual a menos 4. Nunca a variável deve ser negativa. Nunca. O que o professor pede para o aluno fazer? Multiplica tudo por menos 1. Ao multiplicar tudo por menos 1, então fica menos vezes menos e menos vezes menos. Então, essa resposta ficaria 2x, que é igual a 4. Certo? E aí, isola o x. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 2. Beleza? A resposta é a mesma. Eu coloquei aqui porque se deve colocar menos 1. Porque nunca a variável deve ser negativa e subentende que se aqui está multiplicando, ele passa dividindo. E a regra de sinal diz, na multiplicação e na divisão, sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos. Por isso que aqui fica mais. Fechou? Então vamos para mais um exemplo. Coloquei mais um exemplo para vocês aí poder desfrutar dessa aula. Bem, observa o seguinte, pontos importantes que vocês devem seguir. Observa-se que existe uma igualdade. Então, se existe uma igualdade, significa que essa sentença, para ela ser verdadeira, eu preciso descobrir o x, que se eu substituir o x aqui, a resposta tem que dar 20. Então, vamos descobrir o valor de x. Eu falei para vocês que vocês devem começar sempre do lado esquerdo para o direito, identificando primeiro as variáveis. Então, observa aqui, ó. 3x está no primeiro membro. É o primeiro membro, a igualdade divide tudo em 2 etapas. Está no primeiro membro, o x está no primeiro membro e o 20 está no segundo membro. Ok, identifiquei aí quem está no lugar correto, ou seja, essa equação ela está toda certinha. Beleza, então vamos lá. Vamos primeiro resolver o primeiro membro. Eu falei para vocês que aqui existe o número 1, ele vai ser oculto. E muitas das vezes ele vai aparecer sem esse número 1. Então, subentende-se que existe 1 aí. Somando os termos semelhantes. 3 mais 1, 4x. É igual a 20, já que o 20 é o único número que está sozinho, ou seja, um número que não tem nenhuma letra que acompanha esse valor. Então, 4x é igual a 20. Como o objetivo da equação é descobrir o valor de x, então, x é igual a 20. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar com a operação inversa. Então, ele está multiplicando, a inversa da multiplicação é divisão. Então, ele vai passar dividido.
x é igual a 20 dividido para 4 é 5. Beleza, então está resolvida mais uma equação. Um outro detalhe também importante que eu quero que vocês observem, que para essa sentença ser verdadeira, eu posso fazer a verificação, tipo assim, uma prova dos 9. Então olha só, nesta equação aqui, nós descobrimos que o valor de x é 2. Nessa equação, descobrimos que o valor de x é 5. Se eu fazer a verificação, eu vou fazer aqui a verificação. Então 10 menos x é igual a 6 mais x. Fazer a verificação é verificar se essa igualdade será verdadeira, ou seja, se o valor que eu encontrar aqui será igual ao valor que eu encontrar aqui. Se os dois números der igual, então você acertou. Então vamos lá. Quanto que é o x? É 2. Então vai ficar 10 menos 2 é igual a 6 mais 2. Já que o valor de x é 2. 10 menos 2, 8. 6 mais 2, 8. Esse número é igual a esse, então você acertou. Ah, professor, que legal. Vamos ver de novo? Se o x é 5, se eu pegar a equação e substituir, então ficaria assim, ó. 3 vezes x mais x é igual a 20. Então vamos substituir o x. Então vai ficar 3 vezes 5 mais 5. Isso aqui tem que ser igual a 20. 3 vezes 5, 15. Mais 5 é igual a 20. 15 mais 5, 20 é igual a 20. Se os dois valores são iguais, então você acertou. Então, questão verdadeira. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Beleza, coleguinha? Vamos lá resolver duas equações aí do primeiro grau. Se você entendeu, dê um pause no vídeo, tenta fazer as duas equações, faça a verificação, verifique se está correto, tá certo? E aí depois você verifique se acertou aí na nossa resposta, tranquilo? Então, eu creio que você deu um pause, você resolveu e agora vamos tirar as dificuldades, tá certo? Então preste atenção. Seguindo os passos que eu passei para vocês, vocês devem fazer a identificação dos termos. Quem está no primeiro membro e quem está no segundo membro. Então observe o seguinte, eu devo primeiro verificar quem são os elementos que estão no primeiro membro e depois identificar quem são os elementos que estão no segundo membro. Então observa-se que no primeiro membro eu só devo ter letras junto com o número, ou seja, que esteja colada com o número ou multiplicando o número. Como assim, professor? 5x, 6x, 10x. Então toda letra e número que tiver juntinha, você deixa no primeiro membro. No segundo membro só vai ter número, tipo assim, 2, 4, menos 5, 1 sobre 2, que também terá como operações da fração, por isso que é importante relembrar as frações aí, mas a gente vai desenrolar aí uma atividade com vocês, tá certo? Então, identifica aqui o 5x, lembre-se que você deve começar sempre da esquerda para a direita, identificou, está no primeiro membro, está no primeiro membro, está no primeiro membro, então está correto. Olhou da direita para a esquerda, todos os números devem ficar no segundo membro, então está no segundo membro, então a equação está montada certinha. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Vocês devem, nos termos semelhantes, aqui no primeiro membro, vocês devem somar os números que estão do lado da letrinha. Ó, o 5, o 2 e o 4. Outra observação também que vocês devem estar trabalhando a regra de sinal, tá? Então, 5 mais 2, 7. 7 mais 4, então vai dar 11. Então aqui vai ficar, deixa eu fazer passo a passo, vai dar 7x. 7x mais 4x é igual a 121. Agora 7x mais 4x vai dar 11x, que é igual a 121. Então o 11 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 121 dividido por 11. X é igual a
121 dividido para 11 vai dar 11. Encontrei o valor de x. Então, já que encontrei o valor de x, eu preciso verificar se a minha equação está correta. O que eu faço? Aonde tiver o x, eu substituo por 11. Então vai ficar assim, ó, 5x mais 2x mais 4x é igual a 121. Então, resolvendo o problema, 5 vezes, quem é o valor de x? É 11. Então, 5 vezes 11, mais 2 vezes 11. Observa-se que o vezes, agora é um pontinho, tá? Mais 4 vezes 11. Isso tudo é igual a 121. Resolvendo o problema, 5 vezes 11, que deve resolver a primeira multiplicação, vai dar 55 mais 2 vezes 11, 22, mais 4 vezes 11, 44. Isso aqui é igual a 121. 55 mais 22 vai dar 77, mais 44 é igual a 121. 77 mais 44 vai dar 4 mais 7, 11 vai 1, 4 mais 7, 11, como que foi? 12. Isso aqui é igual a 121. Então a nossa conta está correta. Beleza? Quem acertou, parabéns. Na segunda expressão, agora observa-se o seguinte. Sempre começando da esquerda para a direita, eu vou identificar todas as letras com número. Ó, letra e número. Está no lugar correto? Ok. Próximo número. Ele é só número, então o lugar dele não é o primeiro membro. Então aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Só o número não pode ficar no primeiro membro. Então eu vou circular ele e fazer isso aqui. Ele deve vir para cá. Com operação inversa. Beleza. Agora eu vou fazer a verificação da direita para a esquerda. Então observa-se aqui, ó. O mais 10, ele está no segundo membro, que é só o número. Então ele está ok. Beleza. Agora identifica aqui 6x. 6x ele não deve ficar no segundo membro. Ele deve vir para o primeiro. Então ele vai vir para cá, ó. Fechou? E observa-se o seguinte. Aqui é mais, tá? Então, fiz a identificação, verifiquei quem deve estar no lugar e quem deve mudar. Vou fazer a mudança. Vamos lá. 4x está ok. Passa para a igualdade. Então, se tem a igualdade, esse número deve vir para cá. Ele é mais, então ele passa para a operação inversa. Então, ele vai ficar menos 6x. Acabou todos os monômios, você coloca a igualdade. Agora eu venho de lá para cá. O 10 está no lugar certo. E esse 6, ele deve ir para lá, ele é mais, ele vai virar menos. Menos 6. Resolvendo a expressão, junto os termos semelhantes. 4x menos 6x, eu devo só resolver os números que estão do lado da variável, tá certo? Com o objetivo da equação é achar o valor de x. Então ele não deve ser eliminado. 4 menos 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. Então 6 menos 4 vai dar 2. O maior número é 6, então é menos 6 e repete a variável x. Isso aqui é igual a 10 menos 6, 4. Observa-se que a variável nunca deve ser negativa. Então você irá multiplicar por menos 1 todos os termos da equação. Então aqui irá ficar menos vezes menos, vai dar mais 2x, e mais vezes menos, vai dar menos 4. Beleza. Agora vamos isolar o x e descobrir qual é o valor dele. O x é igual a menos 4. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 4 dividido para 2, 2. Como ele é negativo, vai ficar menos 2. Resolvido a equação. Fechou? Agora vamos fazer a verificação de se está correto. Preste atenção. 4x mais 6 é igual a 6x mais 10. Quem é o valor de x? O valor de x é menos 2. Lembre-se que quando for um número negativo, deve estar sempre entre parênteses, tá? 4 vezes menos 2 mais 6
é igual a 6 vezes menos 2 mais 10. 4 vezes menos 2, então vai dar menos 8 mais 6, que é igual a menos 12, porque 2 vezes 6 é 12, e quando os sinais são diferentes é negativo, mais 10. Menos 8 mais 6, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior valor absoluto. Então 8 menos 6, 2. O número 8 ele é maior, então qual é o sinal menos? Ele é igual a menos 12 mais 10, sinais diferentes, subtrai. 12 menos 10 vai dar 2. Como o maior número é o 12, então coloca o sinal negativo. Se a igualdade ficou correta, então a conta está certa. Valeu, pessoal? Então essa aí uma aula de equação para vocês desenrolarem. Obrigado, fique com Deus e até a próxima.